Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação: Elton Oliveira. Olá, senhoras e senhores. Esse é o primeiro episódio do podcast Heróis Anônimos, histórias contadas do distrito de Sebastião de Abreu. Hoje vamos partir para o nosso primeiro episódio que a gente vai falar das memórias e práticas culturais das casas de farinha em Sebastião de Abreu, no período de 1940 a 2000. Meu nome é Elton Oliveira, eu sou funcionário público e locutor. Sou o criador também desse projeto, desse podcast, com o nome de Heróis Anônimos. A gente vai começar mais uma vez essa jornada linda e maravilhosa da cultura nordestina. A gente vai contar um pouco da história do nosso distrito. E entranhada e junto dessa história a gente vai contar também um pouco da cultura das farinhadas, né? Então a gente vai começar agora com o nosso capítulo 1. A gente teve aí o nosso episódio 0, que apresentou um pouco do que seria esse projeto cultural tão legal que a gente vai fazer aqui para vocês. Capítulo 1 é Sebastião de Abreu e as casas de farinha. Início do povoamento em Serrota. Igualmente às outras áreas ocupadas no Nordeste brasileiro, Sebastião de Abreu, que também é conhecido como Serrota, não se diferenciou das características da cultura indígena, pois, de acordo com o artigo capturado na internet, podemos reafirmar o pensamento. As farinhadas são culturas dos índios elaboradas pelos portugueses. A casa de farinha ajudou a fixar o homem à terra, transformando a mandioca num importante alimento. Foi com o índio que os portugueses aprenderam a visar a mandioca, espécie de bolo que ainda é muito apreciado no Nordeste. Os portugueses aproveitaram os elementos da maquinária, da uva e do azeite, criando a casa de farinha. A busca pela sobrevivência e experiências vividas por famílias recém-chegadas nesse pequeno lugarejo, Serrota, fizeram com que essa prática fosse difundida como principal fonte de sustento desse povo, e que aos poucos tentaram construir suas histórias através dessa cultura que hoje decaiu tanto aqui em nosso distrito, onde quase nenhuma família sobrevive mais dessa cultura, na qual, se algumas décadas atrás fora a maior fonte de sobrevivência, hoje podemos dizer que caiu em total desvalorização. Por vários motivos, no qual busquei compreensão para entender os mesmos, pois não só a farinha e os demais derivados da mandioca, que são elementos da culinária indígena de valor estimável, conforme descreve Renato Almeida. A mandioca, também chamada aipim ou macaxeira, é alimento de valor inestimável para o povo brasileiro. Em todas as regiões, quer usada a raiz, assada ou cozida, quer em forma de polvilho, tapioca, tucupi, beiju, tacacá ou farinha, todas elas herança da cozinha indígena. Então, Sebastião de Abreu é um distrito de Pentecoste, a 12 quilômetros da sede, cercado por pequenas serranias. Por isto, o motivo do primeiro nome, Serrota, e com a predominância da caatinga, atualmente com cerca de 5.300 habitantes aproximadamente. A primeira casa de farinha do distrito de Sebastião de Abreu pertencia ao senhor Joaquim Alves Barbosa Lima, e esta foi durante muito tempo a principal fonte de sobrevivência do povo desse distrito. Foi a primeira de muitas que surgiram no distrito de Sebastião de Abreu e comunidades vizinhas pertencentes ao mesmo distrito. Em entrevista com o senhor Miguel Barbosa Lima, 84 anos, ele nos relata o seguinte: meu avô era de Jaguaruana. Na cerca de 1877, ele, as irmãs dele e os pais dele não aguentavam a fome e se mudaram para a Serra de Baturité. Ele veio para aqui na Serrota, por causa do pessoal daqui da Serrota, da Vila Soares e do outro lado do rio. Esse povo ia para a feira em Baturité. Meu avô fez amizade com eles, então ele resolveu vir com eles a passeio. Chegando aqui, ele se engraçou com minha avó. Se casaram e ficaram morando aqui. Daí, como já existiam moradores na Vila Soares, uma família só. No outro lado do rio moravam umas 3 famílias e aqui na Serrota umas 3 ou 4, não sei de certo. Esse povo já vivia da agricultura. Aí meu avô ficou morando na Serrota e aí construiu a primeira casa de farinha daqui da Serrota.
Com o passar dos anos, outras casas de farinha foram construídas nas comunidades vizinhas para a sobrevivência desse povo. Foi bastante interessante a entrevista que a professora Valda fez com o senhor Miguel, pois ele é um homem de pouca conversa, que não gosta muito de falar, mas foi só falar em farinhada que ele logo se animou. Pois, como vimos, a primeira casa de farinha do distrito Sebastião de Abreu, na época ainda Serrota, era de propriedade de seu avô, e ele se emocionou ao contar as histórias da época das farinhadas. Segundo pesquisa que fiz com moradores antigos do referido distrito, ou seja, pessoas que acompanhavam de perto as mudanças aqui no distrito. Inclusive, meu pai João dos Santos Soares, que disseram o seguinte: ao final do ano de 1944, com a chegada dos chefes do Infox, Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, atual DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Para a construção da barragem, esses encontraram apenas umas poucas casas, na faixa de umas 8.000 de casas feitas em taipas, e sendo uma delas a casa de farinha do senhor Joaquim, da família Barbosa, uma das primeiras famílias a habitar esse distrito. Inclusive, por não existir pousada nem sequer uma casa confortável para acomodar esses chefes do Infox, atual DENOX, os mesmos tiveram que se hospedarem na casa de farinha, pois era a melhor e maior em termos de conforto existente no distrito, que era localizada na Rua Grande, hoje Rua Leopoldo Ramos. E este nome foi dado em homenagem a um funcionário do DENOX que, após a construção da barragem, este ficou residindo na rua a qual ganhou seu nome. Então, do nome dado à Serrota após a construção da barragem, no qual passou de Serrota para Sebastião de Abreu, inclusive em alguns mapas que apontam, nosso distrito está lá, Sebastião de Abreu. No entanto, Sebastião de Abreu era o chefão, digamos assim, da turma que iria fazer e fez a construção da barragem do açude de Serrota. Então, em 1944, com a vinda dos representantes chefes, muita coisa mudou, a começar pela população, pois essa construção precisou empregar muita gente. Então, muitas famílias de fora, isto é, de longe, vieram para cá e muitas ficaram morando aqui. Após essa construção, eram as famílias dos caçacos, pois era assim que Sebastião de Abreu chamava os peões, que pegavam o serviço pesado. Daí a necessidade de novas moradias. Sebastião de Abreu, ao ver a precariedade desse lugarejo, logo se preocupou em melhorar a vida social dessa gente, pois ao chegar, viu que não existia escola, nem igreja e nem sequer nenhuma forma de lazer para o povo do lugar. Sentiu a necessidade de construir uma escola para os filhos dos chefes e também para os filhos dos caçacos estudarem. Então o senhor Sebastião, como era conhecido pelo povão, começou a tomar providências, mesmo e ainda tendo que mexer com as pessoas humildes, como o senhor Francisco Bandeira Guimarães, que foi desapropriado de sua residência, uma das poucas existentes no distrito na época, e que, segundo moradores, dizem que ele nunca recebeu dinheiro algum dessa desapropriação, que na verdade tomaram sua casa, e ele, o senhor Chico Bandeira, ficou com muita mágoa do senhor Abreu por tê-lo desapropriado de sua residência, pois mesmo contra sua vontade teve que ir embora para o Riacho do Paulo, levando toda a sua família, pois ficou sem sua casa na localidade de Serrota. Mas se de um lado algumas foram menos beneficiadas, por outro lado melhorou muita coisa, pois dessa residência ele transformou em uma escola, na qual deu o nome Escola Pereira de Miranda, nome dado para homenagear o Dr. Francisco de Paula Pereira de Miranda, chefe do 1º distrito do DENOX. E nessa escola, na qual uma das minhas entrevistadas, a Maria Fázia, relata que seu pai, quando vivo, lhes contava. A Escola Pereira de Miranda, na qual existia apenas 2 salas de aula, mas que funcionava 4 turmas de cada turno, manhã e tarde, para os filhos dos chefes e para os filhos dos caçacos, e no turno da noite os funcionários caçacos. Ao todo eram 12 turmas em cada sala, funcionando 2 turmas, sendo uma de costa para a outra. Comparando muitos depoimentos, vi que muitos entrevistados citaram bastante que na escola foi construído um palco para lazer do povo nos fins de semana, onde o mesmo, Sebastião de Abreu, apresentava os shows de calouro, e na frente da escola mandou fazer um piso de cimento em todo o espaço livre,
fazendo desta uma quadra de esporte ao ar livre, especialmente para basquete e outras modalidades. Também construiu na mesma rua da escola, ou seja, Rua Leopoldo Ramos, um terreno doado pela família Bandeira, uma gruta na qual moradores antigos, pessoas que trabalharam na construção da barragem e pessoas da minha própria família que a relembraram da mesma gruta. Ficaram bastante emocionados, pois dizem ter sido muito linda quando relato ter sido e porque hoje não é mais, pois esta foi demolida para a construção de uma igreja. Segundo esses mesmos moradores, eles dizem que Sebastião de Abreu construiu a gruta dizendo o seguinte, que ela servirá para as pessoas desse lugar ficassem mais próximos de Deus. Na mesma época, foram construídas várias residências, podemos dizer residências de luxo, casas que até então jamais tinham sido vistas no lugar. Estas eram para abrigarem os chefes que até terminarem a construção dessas, eles continuavam residindo na casa de farinha. Detalhe, a maior e melhor dessas residências construídas na Serrota foi a do senhor Sebastião de Abreu, pois ele era o manda-chuva da turma. Inclusive, muitas dessas casas ainda estão do mesmo jeito de quando foram feitas. Entre elas, a residência onde o Sebastião de Abreu morou durante a construção e outras que ainda estão reservadas desde sua construção, algumas foram reformadas. Neste aspecto, muitas pessoas que não conheciam a história do distrito, quando passam a conhecê-la, logo perguntam, e esse Sebastião de Abreu, ele recebia a ajuda de algum político ou alguma entidade? Segundo dados levantados por mim, nas várias entrevistas feitas com pessoas que conheceram e que acompanharam a construção da barragem e as mudanças aqui em nosso distrito, me informaram que o próprio Sebastião de Abreu fazia tudo por sua conta e risco, pois era um homem que estava sempre preocupado com a dor do sertanejo, como descreve José Maurício Farias Guimarães. Ele era assim, a humildade e a modéstia eram marcantes na sua personalidade. Carismático, sincero e às vezes rude, mas de um coração extraordinário. Compadecia-se e sentia a dor do sertanejo e tudo fazia ao seu alcance para minorar a angústia e o sofrimento dos flagelados. Dava ênfase e primazia aos estudos e religião, chegando mesmo ao abuso de autoridade, para que os alunos pusessem em mente o que deles esperava. Para se ter uma ideia e não me julgarem exagerado, transcrevo trechos de correspondência enviado ao seu genro, João Maurício Lopes. Serrota, 14/10/1946. Meu caro João, é de esperar que o novo residente crie novos horizontes e, por outra, melhore o aspecto social de Serrota, como parece é desejo de muita gente. Assim fica a critério do Dr. Miranda o caso da transferência da mesma. A voz do residente falece a Serrota, o pior de todos os acampamentos onde tenho estado. Tem uma vida social relativamente pequena, dada a intensidade dos serviços, ou por outra, dado ao título de irrigação do açude General Sampaio. Na década de 1940, especificamente no ano de 1944, quando começou o desmatamento para a construção da barragem do açude de Serrota, que foi de 1944 a 1948, de acordo com depoimentos de moradores mais antigos do lugar e segundo colegas de sala de aula do curso de História. Através de dados levantados para seus trabalhos monográficos, me passaram a seguinte. O prefeito da época era o senhor José Ribeiro Guimarães, este no qual era prefeito não escolhido por eleição, e sim nomeado pelo governo do estado. Não olhava pelos distritos, até porque provavelmente não vinham verbas suficientes para que fosse possível assistir esses distritos. Então, para muita gente que ainda não conhece a história do nosso lugar, talvez estejam se perguntando, até mesmo pensando que com a chegada do senhor Abreu e com os inúmeros empregos gerados com a construção da barragem do açude de Serrota, será que todos largaram a agricultura e as farinhadas? Todavia, segundo entrevistas, descobri que as pessoas não largaram a agricultura. Na época da construção, tentavam se dividir entre um trabalho e outro, pois nem todos se empregaram na construção. Lógico que os trabalhos na agricultura
na roça diminuiu. Portanto, com o término da construção e com a melhora da vida social proporcionada com a ajuda do Sr. Abreu, muitas pessoas trouxeram suas famílias e se fixaram aqui em Serrota. Então, com os fins dos trabalhos da construção do açude, estas pessoas retornaram com força total aos seus trabalhos na agricultura e aos trabalhos nas casas de farinha também, pois agora eram mais famílias em busca de sobrevivência. É isso aí, minha gente, finalizando o episódio 1 dessa narrativa aqui das memórias e práticas culturais das casas de farinha em Sebastião de Abreu no período de 1940 a 2000. Desde já agradecer à professora Valda Guimarães, que nos cedeu essa monografia. É uma linda história dessa comunidade onde eu moro hoje e também retrata um pouco da cultura, né? Da cultura da farinhada, essa cultura tão nordestina e tão norte-nordeste, né? Então, é que está defasada, né? A partir de muito tempo não se vê muitas farinhadas, mas a gente quer mostrar aqui com esse episódio 1, já finalizado, como foi um pouquinho da história do nosso distrito e também a narrativa aqui dessa monografia tão legal com as tradicionais farinhadas. Até o próximo episódio.